E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Já deixe seu like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais para vir estudar comigo. Rapidamente, ó, como é que você resolvia essa questão do Enem? Ah, professor, porque paralelo não muda nada. Cuidado com isso, essa decoreba vai fazer você errar a questão. Talvez tenha acontecido isso aqui. Ele fala que ele tem três lâmpadas que estão aqui em conjuntos, né? Onde cada lâmpada está em paralelo com o resistor. Não quer dizer que as lâmpadas estão em paralelo entre si, gente. Cuidado, ó. Nós temos conjuntos de paralelo que estão em série. Esses conjuntos estão associados em série, como se fosse um grande fio aqui, ó. Onde nós temos o conjunto 1, o conjunto 2 e o conjunto 3. E ele diz que, nesse caso, as três lâmpadas têm o mesmo brilho. Quer dizer que, então, as três lâmpadas teriam a mesma resistência entre si, né, já que os resistores também são iguais. Só que ele diz que vai queimar apenas a lâmpada 2. E ele pergunta o que vai acontecer com a lâmpada, com o brilho das outras lâmpadas. Bom, se eu queimo a lâmpada 2, eu posso tirar ela daqui. É o seguinte, vai parar, vai apagar todo mundo? Não, porque ainda existe um caminho para a corrente elétrica funcionar. Veja que quando uma lâmpada queima é como se ela deixasse de existir para o circuito. Eu apaguei ela aqui e ainda existe essa possibilidade, ó, que é passar pela resistência R. Então a lâmpada 1 e a lâmpada 3 continuam acesas, mas com mais ou menos brilho. Pessoas, lembre-se que nós temos aqui três conjuntos, o conjunto 1, 2 e 3. Tudo isso alimentado por uma pilha, cuja corrente elétrica sai do positivo, dá a volta e entra aqui no negativo. Essa corrente elétrica ela vai vir, vai se dividir pelo conjunto 1, pelo conjunto 2 e pelo conjunto 3. Mas a cada medida que conjunto que ela se divide, ela se junta novamente, para daí se dividir no conjunto 2, se junta novamente, se divide no conjunto 3 e se junta novamente. O que eu estou alterando é apenas o conjunto 2. Só que, ao alterar o conjunto 2, eu altero a resistência equivalente. Por quê? Quando eu tenho aqui a resistência da lâmpada L2 com essa resistência externa, as duas estão em paralelo. E esses valores aqui, como eles estão em paralelo, a resistência equivalente do paralelo é sempre um valor pequeno. Quando você tem resistores em paralelo, você diminui o valor total. É mais fácil para a corrente elétrica se dividir. Só que a partir do momento que a lâmpada 2 deixa de existir, né, ela está queimada, você tem, então, com que essa resistência aqui, ela aumente. Né, não está mais em paralelo, agora tem apenas uma resistência R. A gente tem, então, um aumento dessa resistência. E se eu aumento a resistência do conjunto 2, é uma coisa eu ter a resistência R e a lâmpada. Estavam em paralelo. A junção das duas dá um número pequenininho. Se eu tiro a lâmpada dali, agora eu tenho apenas a resistência R, que é um número maior do que o que eu tinha antes, sempre, tá? Quando você tem resistências em série, soma, o resultado aumenta. Quando você tem resistências em paralelo, faz lá o produto pela soma, o resultado diminui. Então, eu tinha um paralelo, eu tinha um valor que o resultado era pequeno. Como eu tirei o paralelo dali, não tem mais a lâmpada, vai sobrar apenas esse resistor R. Obrigatoriamente, então, eu posso afirmar que a resistência dessa parte do meu circuito vai aumentar. E opa! Por mais que o restante não vá alterar, eu tenho então uma resistência maior para o meu circuito. E pessoas, se eu tenho resistência maior para o circuito, a corrente elétrica do circuito vai diminuir. Então essa corrente elétrica total aqui não vai mais ser a mesma de antes, tá? Ao desligar essa lâmpada, eu estou alterando a corrente elétrica total. Então a corrente elétrica que vai sair da pilha vai ser menor. Essa corrente elétrica vai continuar passando pela lâmpada 1, mas como a corrente elétrica aqui é menor, na hora que ela se dividir, ela vai ser menor. Vai passar menos corrente pela lâmpada 1 e a mesma coisa pela lâmpada 3. Então a ideia é você analisar resistência equivalente do circuito como um todo. Comparar a situação sem a lâmpada 2 e com a lâmpada 2. Então, com a lâmpada 2, nós tínhamos aqui menos resistência, né, uma vez que estava em paralelo. Tirei ela, vai ficar só essa resistência sozinha. Eu aumentei a resistência do circuito. Logo, se eu aumento a resistência do circuito, eu diminuo a corrente total nesse meu circuito. Ao diminuir a corrente total, vai diminuir a corrente passando nas lâmpadas restantes, por isso o gabarito vai ser letra C. O brilho tanto da lâmpada 1 quanto da lâmpada 3, perdão, vai ser um brilho menos intenso. Essa que seria a lógica para resolver essa questão. Dúvidas? Diz para mim aqui nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais para vir estudar comigo. Até nosso próximo vídeo.